Boa noite. Tudo bem, gente? Vamos esperar as pessoas entrarem? Oi, Dri. Oi, Ali. Isabela. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Oi, Sarinha. Carla. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui. Versus. Tudo bom, gente? Clube Fit, Camila, Sabrina, Josi. Sério, Isabela? Tá afim desse tema? Esse tema é atemporal, né? Sempre super importante. Sempre um super tema, né? Oi, Josi. Oi, Sarinha. Autoestima, o tema hoje. Tudo bem, gente? Oi, Rô. Tudo bom, querida? Bel, Flor, Pietra, Cami, Liv. Tudo bom, gente? Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Rafa, Vera, Carla, tema necessário, né? Lenira, tudo bem, gente? Ansiedade de TCC, tá nessa? Então vamos começar a conversar. Tudo bem, gente? Então, autoestima, né? Meu Deus, isso aí dá um tratado e tanto, né? Dá várias lives. Isso dá pra gente conversar por muito tempo, né? Vocês podem começar a trazer as perguntas de vocês e eu vou colocando, introduzindo o tema e a gente vai trocando uma ideia, tá? Nem sempre eu consigo ler tudo que tem ali, mas eu vou tentando e a gente vai conversando, tá? O que será que é autoestima, né? O que vocês entendem por autoestima? Que bom se a gente pudesse estar assim, ó, de frente para o outro, ao vivo, né? De verdade. Fala da diferença de autoestima baixa e frágil. Olha, Isa, isso é um conceito que você viu, algo assim? Né? Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar, não sei se tem muita diferença, mas posso pensar um pouquinho sobre isso se você me responder ali. Comenta, a Caçarinha falou alguma coisa aqui. Oi, Giane, linda, beijo. Beijo, linda. Ana, comenta sobre autoestima e autoimagem. Sarinha, obrigada. São duas coisas bem diferentes, né? A autoestima não necessariamente está ligada totalmente e não depende totalmente da autoimagem. A autoimagem é a imagem que eu tenho de mim mesma. A autoestima é a estima que tenho por mim mesmo, né? E autoestima, ter autoestima não é só estar feliz no espelho, não é só estar legal com a tua capa, né? Com a tua cobertura, não é você só estar achando sensacional a sua aparência. Isso, na verdade, às vezes um culto exacerbado, tá, gente? Não estou fazendo apologia contra a vaidade, tá? Um cuidado excessivo, exacerbado com a imagem, quando a pessoa só pensa na imagem, isso também pode estar deflagrando uma dificuldade de autoestima e não o que se pensa que é o contrário, né? Que então uma pessoa bem resolvida é aquela que tá sempre montada, sempre super linda, maravilhosa em sua estética. Isso pode também estar mascarando uma autoestima rebaixada, tá? Então, assim, só pra vocês entenderem um pouquinho que a coisa não é bem por aí, não é bem só pela aparência, Sarinha, não sei se foi isso que você quis dizer, mas é mais ou menos assim que eu entendo a coisa, tá? Depois de tanto trabalhar com isso e perceber que autoestima, estimar a si mesmo, gostar de si mesmo tem muito mais a ver com uma coisa mais arraigada, mais interna, né? Gostar de si mesmo tem a ver com respeitar a si mesmo, se colocar em situações onde você é bem tratado, onde você também é estimado, né? Então, quando a gente se gosta, quando a gente se ama, quando a gente se estima, a gente se cuida num nível, ou melhor, em vários níveis, não só nessa coisa de se cuidar, de cuidar da estética, de se preocupar com isso também, mas eu diria que quando a gente realmente tem uma autoestima alta, autoestima, vocês entendem, né? Que é a estima por si mesmo. Autoestima alta, uma autoestima preservada, uma autoestima boa,
forte, quando a gente tem isso, a gente tem uma facilidade muito maior de aceitar os nossos próprios defeitos, né? De lidar com os nossos próprios defeitos, e a gente acaba aqui numa coisa de aceitação de alguns defeitos, de algumas dificuldades, de algumas sombras da nossa psique que a gente não pode mudar, né? Porque tem muitas coisas assim que a gente pode melhorar, que a gente pode amenizar, mas algumas coisas que a gente não pode mudar. Quando eu realmente gosto de mim, eu entendo que eu faço o meu melhor e que existem as minhas partes sombrias. Todos nós temos. Então é um erro a gente achar assim que ter autoestima boa, autoestima preservada, autoestima alta significa que eu não tenho defeitos, em que eu me amo, em que eu acho tudo maravilhoso em mim, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com uma aceitação daqueles defeitos que eu tenho, tem a ver com uma aceitação das minhas dificuldades, né? De eu entender, de eu conhecer essas dificuldades, de eu manejar essas dificuldades, de eu não ficar por aí destruindo relações com as minhas dificuldades por não me dar conta delas, né? Então, assim, quanto mais íntimo eu tô de mim, mais me entendo, maior a chance de eu gostar de mim, né? De eu poder me trabalhar e entender que eu sou bacana apesar das minhas dificuldades, né? Apesar de algumas coisas na minha aparência que talvez não estejam exatamente do jeito que eu quero, mas a autoestima não tem a ver só com a autoimagem. Acho que era isso, né, Sarinha? Vamos ver quanta gente entrou aqui. Boa noite, gente. Vamos ver se alguém fez alguma perguntinha. Luna, Ana, a timidez está diretamente ligada à autoestima? Tem dicas de como diminuir a timidez? Não necessariamente, né, Luna? Você pode ser uma pessoa tímida e nutrir um nível bom de afeto por si mesma, né? O fato de você não querer explanar isso pra todo mundo, ou você não ser uma pessoa que desenvolta socialmente, não quer dizer necessariamente que você tem autoestima rebaixada. Pode ser que a sua autoestima seja preservada e você é uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais fechada, que prefere ver onde tá pisando antes de se abrir, né? Mas assim, cada caso é um e cada caso precisa ser avaliado individualmente, né? Porque, assim, em psicologia é uma coisa muito singular. A mesma história, de repente, para duas pessoas tem desfechos diferentes, o jeito que a pessoa sente é diferente, às vezes a mesma história, né? Então é muito difícil a gente responder alguma coisa assim, pá, é isso, né? Por isso que eu não gosto muito das respostas prontas, das certezas absolutas, porque quando a gente fala de ser humano, é impossível que a gente fique pensando que uma resposta só vai conseguir definir um indivíduo tão plural, né, com tantas características multifacetadas e tudo mais, tá? Então, eu acho que pode ter a ver ou pode não ter a ver, depende do teu caso, tá? Eu tenho autoestima muito boa, mas como lidar quando você se separa? Olha, Adri, uma pergunta bem genérica, né? Eu acho que aí tem que fazer um luto, né? Eu acho que antes de fazer o luto fica difícil você voltar ao seu estado normal, porque uma separação, de certa maneira, é um luto, é uma quebra ali de uma história de vida, né? De uma coisa que você tinha programado pra si mesma. Então acho que tem que ser feito um luto antes que você volte a realmente se sentir tão potente, né, gente? Porque, então agora, Dri, você me trouxe um tema legal pra dizer. Vocês acham que uma pessoa com autoestima preservada, uma pessoa que se gosta, se curte, ela não fragiliza nunca? Vocês têm essa ideia? Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que as pessoas que têm autoestima preservada, que se amam, que têm amor próprio, fragilizam também, né? Ficam tristes também. A diferença é que as pessoas que têm autoestima preservada, elas se deixam muito menos tempo em situações onde elas são machucadas, agredidas. A tendência dessas pessoas, é claro que eu não posso, não é matemática aqui, tá? 1 mais 1 igual a 2, mas assim, a tendência das pessoas com autoestima boa é não se deixarem muito tempo em situações onde elas estão sendo machucadas, onde elas estão sendo feridas, onde o amor não está sendo servido. Então a gente fica tem autoestima boa, fica com o time mais rápido, assim, do tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Né? Por que eu tô nessa relação? Não, já vou sair daqui rapidinho. As pessoas que têm autoestima rebaixada tendem a ficar mais tempo em relações ruins ou em relações que não fazem bem por conta de não até entender que pode ser diferente, porque existe uma crença inconsciente, gente, porque assim, o que eu entendo? A psique, existe consciente e inconsciente. Consciente é tudo que a gente tem ciência, né? Tudo que a gente sabe, que a gente pensa sobre. Inconsciente é um mar de coisas que existem, que atuam em nós e que nós não temos consciência. Então assim, a minha autoestima rebaixada,
dificilmente se desenvolve na idade adulta, do tipo, eu tive uma história super legal, eu cresci super bem com os meus primeiros afetos e daí de repente a minha autoestima degringolou. Não, então assim, então é mais ou menos como a Adri falou. Então você pode estar passando uma situação difícil, vivendo um luto onde a sua autoestima fragiliza em determinado momento, né? Isa, talvez isso tenha a ver com a pergunta que você fez. Fragilizou, mas não quer dizer que acabou, porque uma autoestima forte se constitui durante a vida, né, gente? E aonde que começa? Né, um pirulito para quem acertar onde que começa. Sim, na relação com função paterna, função materna. Não necessariamente pai e mãe, nem todo mundo cresce com pai e mãe, mas a gente cresce com pessoas que fazem função paterna, função materna. E a gente começa a entender o nosso valor nessas nossas primeiras relações, que são assim os nossos primeiros ensaios sobre o afeto, né, sobre como a gente vai se relacionar com o mundo. Então é ali que eu entendo que eu sou bom o suficiente ou não. É ali que eu vou montando meu quebra-cabeça em relação a isso, nas minhas primeiras vivências. Aí eu vou crescendo, se eu já tive uma vida ali dentro de casa, onde eu me senti amada, onde eu senti que eu tinha um valor, onde eu senti que eu tinha um lugar, eu me sentia ouvido, ouvida, eu vou para a vida, para as outras relações com mais força, né? Então quer dizer que eu tenho que fazer todas as vontades do indivíduo na infância? Não, gente. Uma coisa muito importante para desenvolver a autoestima é a pessoa lidar com frustração. É a pessoa saber que apesar de um não, ela não vai quebrar no meio, tá? Porque aonde que a gente aprende a se frustrar? É depois de grande? Pode ser, mas é um super de um trabalhão, né? Aí o negócio fica bem mais complicado. A ideia é que o indivíduo aprenda a se frustrar na infância. Naqueles nãos assim que tipo vocês receberam ou dão para os seus filhos, do tipo, eu quero, a criança olha para você e fala, eu quero agora. E você diz para a criança, não. Agora não, você vai esperar ou você não vai ter isso, né? Isso faz mal para a autoestima do indivíduo, isso não, gente, pelo contrário, né? Se você tem afeto, se você se sente amado, o limite vem como uma forma de amor também de fazer você se sentir importante, de você saber o seu limite no mundo. Então, pessoas que não toleram a frustração normalmente têm autoestima rebaixada, né? Porque tudo que entra fere o indivíduo. O indivíduo tá sempre com a ferida aberta, porque ele não recebeu não suficiente, né? Não foi frustrado em coisas que precisaria ter sido para entender que de repente um namorado vai te dizer não, né? Então assim, quem nunca levou um fora, quem nunca levou um pé na bunda, gente, se tem alguém aí, meus parabéns, tá? Porque não sei qual é a mágica que fizeram, porque assim, todas as pessoas que eu conheço, inclusive a minha própria, já levou um fora, já teve que lidar com frustrações afetivas. E assim, se a gente aprendeu a lidar com frustrações anteriormente, provavelmente que a gente vai lidar melhor com essas frustrações quando a gente cresce, né? Então assim, só pra vocês entenderem um pouco, não achem que vocês cresceram super bem com a autoestima e de repente uma situação acabou com a autoestima. Não. Se você acha realmente que você tem uma autoestima saudável, provavelmente você está vivendo uma situação de fragilizar essa autoestima e que você vai recuperar assim que você conseguir terminar de lamber suas feridas e seguir a sua vida, tá? Mas a autoestima é muito mais do que se achar bonito no espelho, vai muito além, gente. A autoestima tem a ver com o tanto que eu consigo me gostar e me acolher, mesmo quando eu bato minha cabeça ali, mesmo quando eu dou as minhas mancadas, sabe? De eu entender que eu fiz o meu melhor, de eu conseguir me acolher, me proteger, né? Pessoas que se julgam demais, pessoas que são perfeccionistas no nível exacerbado, pessoas que acham que nunca são boas o suficiente, estão sempre se cobrando, sempre achando que deviam ter feito mais, são pessoas que estão com uma dificuldade em estimar a si mesmo, em entender o seu limite, em entender que, eu sou humano, eu erro, não é sempre que eu sei o que precisa ser feito, da maneira que precisa ser feita. Então, assim, ok, eu ter errado, sabe? Essa pessoa que consegue se acolher é a pessoa que tem uma autoestima preservada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Pri fez uma pergunta interessante. A autoestima alta está diretamente ligada a pessoas que se dão melhor em todas as áreas da vida? Olha, não necessariamente, né, Pri? Não necessariamente. Existem pessoas que têm autoestima preservada e que dão suas cabeçadas por aí, que às vezes se perdem, que às vezes vivem coisas que não são as melhores e depois elas retomam, né? A diferença, veja, as pessoas com autoestima alta não são pessoas imunes às coisas da vida, tá? Não são imunes aos erros, não são imunes às contingências da vida, não são Mulher Maravilha, Super-Homem, tá? São só pessoas que sabem o seu valor.
valor. Então, se algo dá errado pra mim, eu entendo, eu posso ficar bravo comigo, achar que eu podia ter feito melhor, mas eu entendo que não vai acabar a minha vida por causa daquilo ali. Eu entendo que existe uma base sólida dentro de mim que me faz ter resiliência. Então, quem tem autoestima alta tem um nível muito grande de resiliência, assim, de vamos começar de novo. Não deu certo aqui, mas não tá tudo acabado. Vamos tentar mais uma vez, tá? É mais ou menos nesse sentido. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Vani, tudo bom, querida? Ana, fala sobre autoestima após a morte de pessoas queridas, esposo, namorado, noivo. Então, gente, aí é mais ou menos a história da Dri que perguntou ali, que falou que ela tem autoestima, mas daí ela se separou e agora ela tá sem autoestima. Olha, é um luto o fim de uma relação, né? É um luto a perda de uma relação que você sonhou que seria para mais tempo, que você não achou que fosse acabar. E perder alguém para a morte também é um luto, né? Um luto definitivo no caso. Então, assim, as pessoas podem fragilizar nesse momento. Elas podem não estar fortes e resilientes o suficiente e elas precisam dar uma caidinha, precisa dar uma fragilizada, precisa de colo, precisa lamber a ferida, precisa parar de encarar tudo assim, ó, que nem um trator, vamos aí fazer a vida, e precisa receber cuidado, precisa receber chazinho, sopinha, abraço, colo, antes de receber de alguém, receber de si mesmo e se permitir fragilizar nesses momentos, são momentos extremamente difíceis da vida, e entender que isso não quer dizer que você não tem autoestima. Isso quer dizer que você está passando por uma super situação difícil na sua vida e que a gente é humano e que a gente precisa, de repente, quando a gente caminha muito no deserto, o sol a pino, a gente precisa de uma sombrinha, embora ela não tenha, né? Uma sombrinha para sentar, para retomar as forças e continuar a caminhada, né? Fragilizar não significa desistir, né? Pessoas com autoestima também fragilizam, também sofrem, né? Também se sentem pouco importantes. A diferença, gente, entre uma pessoa que tem autoestima rebaixada e uma pessoa que tem autoestima legal, autoestima preservada, é que o tempo que essas pessoas ficam em situações difíceis. Você não acha que, de repente, uma pessoa com autoestima preservada nunca teve um namorado tralha, uma namorada tralha? Pode até ter tido, mas assim, não fica 5 anos, tá? Fica 5 meses, fica ali tipo um tempo, fala, isso aqui não tá legal, não quero isso pra mim, fica numa menor grau de dependência emocional, consegue dizer os nãos que precisa mais rapidamente, é o time, ó, frequência, intensidade e duração da roubada, que diminui muito pra quem tem autoestima preservada, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, não confundam autoestima preservada com arrogância, tá? Pessoa com autoestima preservada não precisa chegar aqui e falar assim, nossa, eu tô muito bem, nossa, tô maravilhosa, nossa, eu tô ótima, tá tudo sensacional na minha vida, tá tão incrível. Assim, você chegar com pessoas que você gosta, você falar uma vez, meu, tá legal, tá incrível minha vida, ok, tudo bem, daí você escuta o outro, daí o outro também pode entrar em cena e pegar o palco não é só seu, tá? Então, se você tá bem, tem autoestima preservada, você não precisa ficar nesse movimento de se colocar o tempo inteiro e de olha que bonito que eu sou, olha que legal que eu sou, olha meu trabalho, nossa, meu trabalho, sabe assim? Isso é arrogância. Ah, mas a pessoa arrogante é metida, tal. Gente, a pessoa arrogante é insegura. Tá? Então, assim, olha, nunca esqueçam disso. Quando vocês verem uma pessoa muito arrogante, assim, metidona, você acha assim, já fica com raiva dela, né? Entenda a arrogância dela como defesa. É uma defesa de uma existência interna insegura, né? A pessoa acha que ela tem que se colocar assim por medo de não ser aceito, por medo de não ser bem recebido. Então, isso não é autoestima. Sabe, vamos ver se eu consigo descrever um perfil pra vocês. A pessoa que tem autoestima bacana ali, que tá ok com ela mesma, é uma pessoa simples. É uma pessoa leve, é uma pessoa assim, na dela, sabe? Ela pode ter uma vida super legal, mas ela vai ficar falando, nossa, olha que legal minha vida. Ela vai ficar ali de boa, vai trocar ideia, vai ser ela mesma, vai estar confortável no próprio corpo, na própria existência, nas próprias relações, tá? Então, isso muito over, assim, é uma pessoa autoestima rebaixada com uma máscara, com uma defesa que se chama arrogância, que é para que os outros comprem a ideia de que ela é muito animal, top das galáxias, e de repente ela nem sabe que ela é insegura.
Então ela realmente acredita às vezes que ela é o máximo, mas a gente vê um excesso. Pode pensar nas relações de vocês. Sentiu, bateu o olho naquele excesso, não é uma pessoa com autoestima preservada. É uma pessoa que tá com a autoestima rebaixada. A pessoa com a autoestima preservada é aquela que todo mundo fala, meu, que pessoa gostosa, que pessoa bacana, que pessoa, tipo, de boa ali nas relações, de boa com ela mesma. Essa é a pessoa que tem a autoestima preservada, tá, gente? O que fazer para melhorar a autoestima? Que ótimo, Isa. Obrigada por essa pergunta. A Sarinha falou aqui, psicoterapia, na minha opinião, é a melhor forma. Eu concordo com a Sarinha, porque eu acho que a psicoterapia te leva para um nível de... A Sara também é psicóloga, te leva para um nível muito bacana de autoconhecimento, de você entender tuas dores, né? Então, assim, de você chegar lá, sentar na frente do ser humaninho lá e começar a falar, você mesmo falar e ouvir. Nossa, minha história, meu pai, minha mãe. Então a psicoterapeuta vai te fazer perguntas, né? E aí, como é que era? Nossa, mas você falou dessa situação. Como é que você se sentia nessa situação? Pensa no sentimento, daí você começa a entrar em contato. Nossa, eu acho que doeu, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam na terapia achando tudo muito bobo, né? Os meus pacientes falam muito isso e eu falo, bobo coisa nenhuma. Tudo que dói em você é importante. Falando assim, ai, mas era uma coisa boba da infância, acontece com todo mundo. Não é bobo, gente. Pegou em você, pegou no seu ganchinho, é importante de ser visto, de ser retomado, né? De repente você está vivendo aí numa autoestima rebaixada por conta de experiências da sua vida que você pode ressignificar hoje, né? Porque hoje, nessa altura da vida, assim, vocês que têm a mesma idade que eu, já são adultos, blá, pertinho ali, agora vocês são seu próprio, sua mãe e seu pai, entendeu? Vocês é que vão fazer esse trabalho de reconstituir a história toda. Quando você senta na frente de um psicólogo, de um terapeuta, né, de quem você vai trabalhar, pra falar sobre as suas dores, não é pra culpar o pai e a mãe, ou falar, sou assim porque, né, você viu aí meu pai e minha mãe. Não é isso, é assim, pra entender o que que deu na tua história, o que que faltou pra ti e agora tá, o que que eu vou fazer com o meu buraco? Porque nessa altura, gente, que nós estamos de bigode já, não dá mais pra estar cobrando de pai e mãe um outro olhar, são pessoas que dificilmente receberam coisas, não deram porque não receberam, tem tudo isso, né? Então a gente é que tem que resolver isso, Isa. Então eu acho assim, psicoterapia eu acho fantástico, eu e a Sara somos suspeitas porque somos psicólogas, né, e amamos psicologia, mas eu acho que existem várias outras formas, né, também, formas como, por exemplo, atividades onde você se conheça, aulas que te desafiem, teatro, música, um esporte que te desafie, que você possa saber das suas lacunas, meditação. Existem N formas terapêuticas, embora eu acho que a cura pela fala, o fato de você falar com alguém e receber pontuações, que psicólogo não diz o que é pra fazer, tá, gente? Isso aí não existe. Se disser, você sai correndo, tá? Quem é o psicólogo ali na hora do dia de se achar que vai dizer pro outro o que ele vai fazer? Não, o psicólogo pontua, faz as perguntas ali que você não pensou em fazer, pontua situações e traduz coisas do tipo, isso você tá me dizendo X, mas aí você faz Y, será que isso não atrapalha? A pessoa, e é assim que se dá o negócio, tá bom? Como conseguir se livrar de um relacionamento que você sabe que não vai mais pra frente, porém não consegue largar? Então, D, eu vou te chamar de D, porque como tá seu nome ali. Então, eu acho que é isso, com autoconhecimento. Porque se você não se conhece, não se entende, você nem sabe por que você não consegue largar. Você simplesmente não consegue largar, mas você não entende qual o ganchinho que pegou. Nossa, eu não consigo largar porque em meus relacionamentos antigos eu me sentia assim, assim, assado, eu tive uma carência XYZ e agora eu tô nessa relação presa nisso, por essa dor, uma relação que não é legal. Então o autoconhecimento é a primeira ferramenta, gente, para uma autoestima ok, para uma autoestima bacana, para uma autoestima preservada. Você se conhecer e saber seus buracos, saber seus defeitos, né? O processo psicoterapêutico te dá isso. É sofrido fazer psicoterapia, obviamente, ou análise, porque você vai mexer nos seus buraquinhos ali, você vai descobrir a sua responsabilidade pela coisa, né? Mas não tem como eu gostar. Vocês gostam de alguém que vocês não conhecem? Vocês passam na rua assim e falam, nossa, me deu uma afeição por essa pessoa, acho que eu vou ali ser amiga dela, chamar pra ir lá em casa. Isso acontece? Não acontece, né? Então, gente, quando a gente não se conhece, não entende muita gente, como é que a gente vai se amar? Né? Eu tô falando de se amar, é quando a gente gosta, inclusive, do defeito, quando você entende, assim, meu, que droga,
que eu tenho essa sombra, que droga essa minha dificuldade, mas eu tô ali trabalhando nela, eu sei que eu não vou mudar, mas eu vou suavizar, até pra poder avisar os relacionamentos íntimos. Veja, eu sei da minha dificuldade, me comporto assim, poder pedir desculpa, poder voltar atrás. Isso é coisa de gente resolvida, saber a sua fragilidade. Poder expor a sua fragilidade não é coisa de gente fraca, é coisa de gente bem resolvida. Porque você sabe que a dificuldade é sua e que ninguém de fora consegue te machucar num nível em que você mesma consegue se machucar. Então, quando eu entendo que as minhas fragilidades não me fazem menos que ninguém, né, não me fazem menor do que ninguém, e eu tenho intimidade com elas, eu entendo que ok, eu tenho um lado bom, um lado ruim, que estão esperando de mim que eu seja uma fofa o tempo inteiro. Não existe isso, ninguém é fofo o tempo inteiro, né? O problema é as pessoas mascararem os defeitos, sabe? As falhas, as lacunas, as sombras, tipo, enfia tudo lá num saco de roupa suja, deixa lá pra não ver, pra não lidar, sabe? Então daí assim, eu vou lá, faço uma M lá na minha relação, mas eu não sei por que que eu fiz, a pessoa tá reclamando, eu não consigo nem fazer a conexão, porque eu não me conheço direito. Então se eu sou uma pessoa que sei de mim, eu sei quando eu fiz uma M ali. E daí eu posso pedir desculpa, daí eu posso falar, nossa, eu me passei, essa é a minha dificuldade, eu posso amenizar minhas dificuldades, eu posso me resolver de uma maneira muito mais íntegra, eu tô muito mais dono de mim, tá? Sarinha falou, tenho dificuldade em aceitar minha falha, autocobrança muito alta, exatamente, por quê? Porque daí a gente acha que não pode falhar, né? Então, porque de repente assim uma pessoa, né, Sarinha, o que ensinam pra gente durante a vida? Ai, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser bom na relação, que a gente tem que ser bom com as pessoas, que a gente tem que ser bom no trabalho, que a gente tem que cuidar bem da casa, que a gente tem que ser uma mãe fofa, esposa fofa, profissional fofa, meio social, tem que ser fofa o tempo inteiro, né? Então assim, ninguém ensina pra gente também, vai dar errado, sabia? Você não vai ser legal o tempo inteiro, você tem seu lado difícil, aceita, acolhe seu lado difícil até pra não se tornar refém. Ninguém ensina isso pra gente, certo? Então aí a gente cresce achando que pra ser amado não pode errar, né? Que pra pertencer numa relação ali, que pra ser reconhecido e querido, não dá pra errar, né? Então eu acho que assim, quando a gente entende que a gente pode errar, e que tá tudo bem, significa, meus amigos, que eu já tô num nível assim de evolução, num nível de reconhecimento, de gostar de mim, de me permitir muito maior e mais evoluído, sabe? A Carla, recuperar a autoestima após um relacionamento abusivo, bem difícil. Então veja, querida Carlinha, deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. O fato de você ter estado num relacionamento abusivo talvez por muito tempo já significa que talvez a tua autoestima já tivesse meio com umas dificuldadezinhas, sabe? Que você talvez demorou pra sair desse relacionamento. Então talvez seja realmente construir ou resgatar a sua autoestima, né? Porque se você ficou muito tempo no relacionamento abusivo, talvez seja só uma consequência do rebaixamento de autoestima, né? Porque às vezes a gente acha assim que tá tudo bem e a gente fica no relacionamento do cão e a gente entende que depois que a gente saiu desse relacionamento a gente ficou com a autoestima rebaixada, né? Mas a gente questiona menos por que a gente entrou nessa relação, né? Se eu tenho uma autoestima preservada, eu posso até entrar, mas eu ponho um pezinho ali, dou uma olhada, falo, acho que aqui não vou ficar, né? Quando a gente entra com os dois pés, com o corpo inteiro, com a malinha pra ficar no relacionamento abusivo, olha, pela minha experiência, eu posso dizer que muita chance de você já ter um rebaixamento de autoestima anterior a essa história que você viveu. Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Autoestima deturpada nos faz nos tornarmos nossos piores carrascos, exatamente. Então, assim, como que é? Eu falo assim, gente, eu quero ser feliz, eu quero ficar bem comigo mesma, eu quero ficar sozinha, feliz, sair com as minhas amigas, ou eu quero um relacionamento bacana, sim, estou pronto para um relacionamento bacana. A pessoa chega a falar isso, tá? Daí você começa a analisar e ver, trazer pra pessoa olhar as atitudes dela. Daí você olha as atitudes, elas não combinam com o discurso. Então eu quero, tá, você quer, mas você viu que o cara, a menina, sei lá, te ligou 2 da manhã e você falou, vem aí, chega aí em casa, 2 da manhã?
Então, você tá dizendo que você quer alguém, mas você se coloca em situações onde as pessoas não te priorizam. Aí você vai entendendo que às vezes a gente tem um discurso pronto, porque é o consciente. Eu sei que eu quero aqui. Mas o inconsciente te sabota. Porque, na verdade, às vezes quando eu fui criado de um jeito a não me sentir amado, eu continuo repetindo esse padrão, porque eu nem me acho tão merecedora inconscientemente de viver relações legais. Então eu digo que eu quero, conscientemente eu quero, mas eu não me conheço o suficiente para trazer minhas sombras e o meu inconsciente para começar a entender essa coisa que tem ali, porque o consciente é só a ponta do iceberg que tá para fora da água. Inconsciente é tudo que tem resto, tudo embaixo. Então olha quanta coisa. Então às vezes eu até digo, não, eu quero, mas as atitudes que eu tenho são completamente contrárias. E como é que eu vou conseguir as coisas? É pela fala ou pela atitude? É melhor eu não falar nada, né? E fazer, do que eu falar e não fazer, porque aí até pra mim é estranho, né? Assim, porque daí o que a pessoa? A pessoa não tá com consciência disso, tá, gente? Então a pessoa diz, eu quero um relacionamento bacana, nossa, é o que eu mais quero. Só que a pessoa não conecta que as atitudes dela são atitudes de menos-valia. São atitudes de aceitar que alguém te machuque, que alguém não te priorize, que a pessoa te procure como step, sabe? Você acaba se colocando nessas situações e às vezes não se dá conta. De verdade, gente, parece... Mas olha como a gente não pode julgar as pessoas. Porque assim, às vezes não se dá conta, porque a vida inteira foi tratado assim. Ou a vida inteira se sentiu menosprezado, ficou pra depois, não teve atenção. Então a pessoa acha que aquilo ali é muito. Ela nem entende, de repente, nossa, daí a pessoa começa a se tratar, começa a olhar e fala, nossa, você tem razão. Nossa, é verdade, olha a hora que a pessoa me liga. Não, uma pessoa bacana liga mais cedo, te convida pra sair junto, não vai na tua casa só 2 da manhã toda vez. E a pessoa começa a perceber o mecanismo que ela faz e começa a agir de uma outra maneira, tomar consciência do movimento que ela faz. Por conta da autoestima baixa, procurar vários relacionamentos para se garantir é normal? Mila, obrigada pela sua pergunta. Veja, normal, o que é normal, né? O normal depende de um parâmetro. Então vamos colocar, em vez de normal, a palavra comum. Ai, quanto coração, gente. Obrigada por esses corações. Vocês são lindos, queridos. Por conta da autoestima baixa, procurar vários relacionamentos para se garantir é comum, vou colocar. É comum porque a pessoa tá nisso assim do tipo, ai, eu tenho que encontrar alguém, né? Quando eu escuto isso, gente, ai, agora eu terminei, não consigo me apaixonar. A pessoa terminou faz 15 dias. Não consigo me apaixonar, não consigo me afeiçoar a ninguém. Fala, criatura, mas calma, nem esfriou a cama ainda, né? Você nem entendeu o que você sentiu. Como que você já queria se afeiçoar por alguém, entende? Assim, calma, né? Então é isso, assim, às vezes a pessoa fica ali querendo ser amado, querendo ser reconhecido e achando que a autoestima vem de fora, né, gente? Ai, Mila, obrigada pela pergunta, porque agora eu peguei um gancho aqui. A autoestima, gente, é construída de dentro, não vem de fora. Ela não vem com botox, ela não vem com silicone, ela não vem com boy, com contatinho. Ela não vem com elogio dos outros. Ela não vem com dinheiro. A autoestima não vem de fora. Ela é construída de dentro pra fora. Ah, Ana, mas é legal ter dinheiro, é legal ter um peito legal se você tem pouco peito por um silicone. Fantástico, gente, também acho. Maquiagem lá, botox, o que você quiser fazer pra você se sentir melhor, ok. Mas isso é detalhe, tá? Pensa, você vai pra uma festa, tá? Você vai de vestido. O seu vestido não é um detalhe, porque sem o vestido você estaria nua indo para a festa. Os brincos, pulseirinha, né? São detalhes, tá bom? Então, assim, dinheiro, botox, maquiagem, nanã, são os detalhezinhos dessa sua montagem para a festa. O vestido seria autoestima, ou seja, não dá pra ir sem que você fica pelado. Vocês entenderam? Então, assim, não se constrói autoestima com uma plástica, por exemplo, né? Então a pessoa vai lá e aí faz a plástica e até assim ela fica 6 meses feliz. Tipo, ai, que legal, nossa, tô me gostando. Porque daí, enquanto isso, ela tá recebendo atenção. Tá todo mundo falando, nossa, que lindo, nossa, que bacana, ficou bom. De repente isso virou normal, tal, a pessoa começa a sentir aquele vazio de novo. Começa a sentir aquele negócio, igual ter dinheiro pra comprar coisas, pra viajar. Gente, fantástico sofrer em Paris, melhor que sofrer ali no nosso dia a dia, ok. Mas assim, não é bem assim, né? Eu ir pra Paris e não conseguir curtir, então onde eu vou, eu levo o buraco junto, tá, gente? Não transformo com plástica o buraco com o peito, não transformo com viagem, não transformo com carrão, com roupa bonita, tá? Então essas coisas são plus. Sabe quando você tá bem? Você tem uma autoestima preservada, aí você faz coisinhas que são detalhes e fala,
que legal isso aqui, mas essa é a base? Não, não é a base. Ah, melhorou muito pra mim, melhorou, não posso negar. Mas assim, não é isso, entendeu? A autoestima se constrói de realmente você mexericar lá na sua ferida. De você perceber as suas lacunas com o pai, com mãe, com a família de origem, os primeiros relacionamentos, os primeiros meninos, meninas que vocês gostaram, onde que doeu. Ah, e daí você começa a entender, relacionar com a história lá com o pai, com a história lá com a mãe. Você começa a entender onde que a coisa foi dando nisso, né? Não existe alguém que tem, fica com a autoestima totalmente destruída do nada. A pessoa passa um período com a autoestima fragilizada, talvez é aquilo que você falou, Isa. Acho que talvez seja isso. Fica frágil um tempo, daí a pessoa começa a trabalhar, mergulha ali nela mesma, vamos aí, de repente ela volta. Ela volta, ui, voltei, sou eu. Entendem? É isso. E uma pessoa que cresce sem autoestima, lógico que tem um trabalho. Não é em 2 dias de 2 sessões de terapia que você vai resolver, né? Lógico que tem um trabalho todo a ser feito, que tem que pôr o dedo na ferida, limpar essa ferida que já fez pus, limpar bem, deixar aberta para cicatrizar, né? E nesse momento que eu tô fazendo esse trabalho, gente, a ideia é que eu me proteja. Quando você tá com um machucadão lá, sei lá, vamos pensar no pé. Você vai numa balada, tipo de sandália? Você fala, meu, eu não vou sair hoje, meu pé tá aberto, eu vou cuidar, ou vamos no barzinho ficar sentado, entende? Você não se põe lá na pista, né? Quando você tá com um super machucado no pé, porque certamente que ele vai sair pior. É mais ou menos isso. Quando eu tô machucada, gente, com uma ferida emocional aberta, eu preciso me recolher. Eu terminei um relacionamento, eu não posso me engatar no primeiro que aparecer na minha frente tentando tapar isso aí, porque a chance de pisarem lá no meu dedão que tá aberto é muito grande. A ideia é que me recolha, lamba minhas feridas, que eu cuide de mim, que eu encare olhar pra coisas que eu não olhei. Porque assim, sabe essas pessoas que engatam um relacionamento atrás do outro? Um atrás do outro, nunca estão sozinhas? Parece, nossa, que legal, a pessoa tem mel, tá sempre acompanhada, todo mundo quer ficar com ela. Gente, não é bem isso. As pessoas que não conseguem dar um intervalo pra viver o luto são pessoas que demonstram ali que não estão olhando pra ferida. Porque quando eu olho pra ferida, dói. Se eu ficar sozinha em casa, eu vou ter que olhar tudo que doeu, não só dessa relação, mas de outras, ou talvez da minha família, ou talvez de tudo. Então, às vezes, a vida nos convida a parar um pouco, através dessas relações que dão errado e tudo, pra gente poder analisar a coisa e poder saber pra o que a gente precisa olhar, né? Que a gente tentou não olhar, mas uma coisa eu digo pra vocês, a vida traz, gente. A vida traz, independente da gente querer ou não, ela traz uma, traz duas, traz 3, 4 vezes de uma maneira até mais branda. Mas se você não quer ver, ela vem mesmo de uma vez só, entra assim, pá, e daí você não tem nem a chance de não olhar, sabe? Ó, Camila, eu sempre falo, fiz merda, mas tá tudo bem, agora eu já sei como não fazer. Isso aí. E Ana Ju perguntando sobre a autoestima na adolescência. Olha, Ana Ju, acho que está mais uma live, né? A autoestima, na verdade, na adolescência é um pouco mais complicada, porque a gente está no momento de pertencer a um grupo, de ser reconhecido por um grupo. Mas se você vem de uma infância com a autoestima preservada, muito provavelmente você vai ser menos influenciável, mais autêntico na adolescência. Consegui sair de um relacionamento abusivo há pouco tempo e queria te agradecer demais por todas as palavras que têm me ajudado muito. Ai, que linda, Lívia. Sabe como eu fico feliz com isso, viu? Ó, a Grazi falando, eu aceito muito as coisas mesmo quando não me faz bem. Então, Grazi, é uma coisa pra você olhar assim, meu, por que que eu aceito? Por que que eu acho que eu tenho que ter esse time tão comprido para as pessoas me machucarem, né? Por que que eu passo tanto tempo carregando um serzinho nas costas, ser humano nas costas? Veja, a gente é adulto, a gente não carrega no colo pra caminhar junto, tá? É no máximo de mão dada. Criança a gente carrega, agora adulto... Você já pensou suas costas? Você passar 20 anos carregando alguém? Você tem noção de que você vai acabar de cadeira de rodas? Vocês entendem a metáfora? Então, assim, fazer tudo por alguém pra ser reconhecido e pra ser amado, se eu acho que eu tenho que me machucar pra ser amado, qual padrão errado será que foi que eu aprendi? Que será que eu me perdi no meio do caminho que eu acho que pra eu ser amado eu tenho que me machucar, né? A Ivani, linda, tá sempre por aqui. Eu sinto muito baixa autoestima quando vou à terapia e não consigo me expressar. Eu bloqueio, aí não quero mais voltar. Então, Ivani, nesse caso, explana isso pra tua psicóloga. Fala pra ela como você vem se sentindo no processo de terapia, porque isso deve ser muito do que você faz nos seus relacionamentos. Gente, a gente reflete muito os relacionamentos que a gente tem fora
com o nosso analista, com o nosso psicoterapeuta. Então é muito legal que a gente leve qualquer desconforto para nossa terapia, para nossa análise, poder dizer, nossa, eu tô me sentindo assim com você, para a pessoa poder entender se de repente é mesmo faltou empatia, faltou ali, não rolou a química entre o psicólogo e o paciente, ou se você tá só reproduzindo como você se sente em relações onde você tá criando um pouco mais de intimidade, um pouco mais de vínculo, tá? Ana, fala sobre a relação da autoestima ao se impor, saber dizer não, ser visto como falta de humildade. Quando você não faz o que o outro quer, você ser julgado como uma má pessoa e se sentir mal por isso. Ai, que ótima a tua colocação. Então, assim, quando a gente tem autoestima, gente, esse é um ponto super importante que a aluna querida trouxe, o que vem de fora faz menos eco em mim. Não é que eu não me importe mais com ninguém, ou que eu não esteja nem aí, que eu não fique triste, não é isso. Mas assim, eu fico até triste menos tempo. Lembre, gente, intensidade, duração e frequência da roubada e do perrengue é menor quando você tem autoestima preservada, tá? Então, assim, eu até fico triste, mas se eu sei que aquele não que eu tô dando é porque eu tô me cuidando, me protegendo, eu dou aquele não. Eu posso até ficar culpado um pouco, dependendo do quanto que a pessoa do outro lado manipula. Mas eu entendo que esse não precisa ser dado e eu vou lá e vou trabalhar a minha culpa. Entendeu? Porque assim, tem essa coisa na nossa cultura, né? Que se a gente se cuida, se a gente vive pra gente numa atitude de autocuidado, é como se você fosse egoísta, né? Ai, só pensa nela, só... Meu, escute aqui, né? Como é que eu vou transbordar alguma coisa boa em alguém se não cuidar de mim? Como que eu vou ser boa pra alguém se não for boa pra mim? Como que eu vou ser uma boa mãe se eu não tiver boa pra mim, se eu não estiver me aguentando? Como é que eu vou ser legal com uma criança que eu mesma gerei? Ou que eu mesma decidi acolher na minha casa, entende? Então, assim, a gente tem que romper um pouco com essas coisas engessadas e prontas que vem vindo ao longo do tempo, sabe? E a gente tem que questionar isso, porque uma coisa é ser arrogante. Então, como que a gente difere uma pessoa com autoestima de uma pessoa arrogante? A pessoa arrogante tem aquele plus, aquele over que eu falei pra vocês, que é uma coisa tipo que fica demais, que você olha e fala, nossa, pessoa metida. Percebeu isso? Saiba que é a pessoa metida tem autoestima rebaixada. Quem tem autoestima preservada não precisa ser metido. A pessoa fica ali, ó. Ali, fica ela ali, oi, aí, galera, tudo bem? Né? Entendeu? Não é uma pessoa que precisa estar no palco o tempo inteiro, tá? Então, assim, você tem que saber, Luna, pra você, se é de você que você tá falando. Dizer não e se impor não é falta de humildade, tá? Ser arrogante e ser babaca com as pessoas, sei lá, se é um termo muito forte, mas ser meio boçal. Aqui em Curitiba a gente fala boçal, não sei se vocês sabem o que é boçal. Significa que eu não tô tão feliz ali dentro de mim, que eu preciso me colocar como uma forma de defesa. Então a pessoa também faz pra se defender. O arrogante é arrogante por defesa, gente. Não é só porque ele é um babaca, né, como parece. Ele tá se defendendo. É uma pessoa que tá insegura, é uma pessoa que tem medo de ser machucada e põe uma capa, né? A pessoa que tem só autoestima bacana, ela vai dizer o seu não ali de boa, falar, ó, é isso aí, tá? Beijo, tchau. E vai trabalhar sua culpa se surgir. Tá bom? Carência afetiva pode abalar a autoestima? Eu acho assim, o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Acredito que a carência afetiva já dê numa autoestima rebaixada, ou que uma autoestima rebaixada também traga carência. Eu acho que depende muito da história da pessoa, né? Então eu só posso falar realmente dos casos que eu analiso, que trabalham comigo, que estão lá, né, numa confiança no meu trabalho, junto comigo no consultório, no Skype, né, que seja. Aí a gente pode entender o que vem antes, mas as duas coisas estão super interligadas, tá, Grazi? Grazi não, Camila. Grazi falou que não consegue falar não quando não quer mais, não consegue, sempre volta atrás. Grazi, então tá na hora de olhar pra isso, né? Tá na hora de cuidar um pouquinho mais disso e de entender que gancho teu aí que tá pegando, que você não tá conseguindo se colocar e se pôr como prioridade e cuidar de si mesma, né? Isso aí, Sarinha, arrogantes ficam na defensiva. Tá bom. Isso, ó, a pessoa não precisa se autoafirmar quando ela tem uma autoestima legal, isso aí. Oi, gente. O que fazer com um término de relacionamento? Ai, Vicky, bem genérica a pergunta também, né? Mas viver o término do relacionamento. Por que a gente tem que estar sempre bem, gente? É como se, assim, as pessoas já falam, a fila anda, vai aí, arranja um contatinho, vai sair, vai beber, vai pirar. Não. Às vezes a pessoa tá despedaçada. Vai sair, encher a cara lá, vai sair com contatinho. Tipo, a pessoa precisa de um colinho, de uma sopa.
de um filminho, de um carinho, sabe, gente? Então, assim, o que fazer com o término de um relacionamento? Viver o término do relacionamento, não fugir do término, não colocar alguém no lugar pra achar que não vai sofrer. Porque uma hora você sofre, gente, uma hora vem, a vida manda conta. Ou a gente vai pagando a conta, é igual boleto de condomínio. Ou uma hora tá em leilão já, entendeu? É mais ou menos assim. Ou a gente lida com as coisas, ou a vida vai mandar um bolo, assim, ó, que a gente não quis olhar. Então, assim, tá triste? Terminou o relacionamento? Vive um pouco isso. Se você achar que tá muito difícil, que daí você não consegue mais sair, procura ajuda. Aí se achou que ficou tempo demais na cama, procura ajuda. Mas assim, faz programinhas, não se agride, assim, sabe? A pessoa tá lá toda arrebentada por dentro. Ai, vai sair por um saltão, carão, e vamos aí dançar. Por que tem essa obrigação de não sentir as coisas? Ai, fica bem. Porque parece que se você fica triste, o outro conseguiu, ganhou alguma coisa. Não é, gente, não é isso, né? Eu acho que assim, a gente tem que viver, pra gente ser idôneo com a gente, autêntico com a gente, verdadeiro com a gente tem que sentir as coisas. Inclusive poder ter um lugar pra falar sobre esse sofrimento e descobrir o que ele vem trazer pra gente. Ah, Jo, ó, por que você no ambiente de trabalho domina o assunto, sabe de sua competência, mas se sente sempre menos que os demais colegas? É isso? Você não se segura, se sente inferior. Eu acho que eu tô entendendo o que a Jo quis dizer. Por que quando a gente sabe que a gente é competente no trabalho e manda bem, a gente fica se economizando? Autoestima rebaixada, Jo. Sim, não sabe, não consegue perceber o seu valor. No fundo pensa, não, mas eu sei. Ah, mas não, mas olha ali o fulano. Ah, eu não vou falar, o fulano deve saber mais. Sabe como? O sentimento de culpa pode estar. O sentimento de culpa pode estar relacionado com a autoestima? Pode sim, Mag, pode estar relacionado com uma autoestima rebaixada, no sentido de que como quando eu tomo uma atitude protetiva a meu respeito, quando eu me protejo de alguma agressão. Agressão, gente, eu não tô falando, não é tapa na cara, não, tá? Tô falando, existem vários tipos de agressão, inclusive esse, é claro. Mas qualquer agressão, sabe? Os relacionamentos ruins, assim, os comentários ruins, a pessoa te abafar quando você tá numa fase boa, a pessoa te desqualificar, a pessoa não perceber o quanto você é bacana, N coisas que acontecem, eu acho que assim, e daí rola uma manipulação. Quando a gente não tem autoestima muito bacana, assim, muito preservada, sim, a gente sente culpa porque parece que a gente tá fazendo errado, porque parece que eu cuidar de mim, eu tô sendo egoísta, né? Então daí vem a culpa, então sim. Por que temos dificuldade de desapegar de relacionamentos passados? Então, Mel, sempre uma. Veja, existem pessoas que não têm essa dificuldade. Existem pessoas que, inclusive, não conseguem se apegar. Então, assim, veja, cada um tem um ganchinho ali, né? Mas por que às vezes as pessoas têm dificuldade de se apegar de relacionamentos passados quando elas não aceitam o não, né? Então, assim, aquela coisa da frustração que eu falei no começo da live, né? Quando a gente não aceita os nãos, né? E a gente fica apegado naquilo e tentando transformar aquilo. Então, às vezes, as pessoas já deram não pra gente, já deixaram claro que não querem estar com a gente continua indo atrás, a gente continua ali tentando fazer essa pessoa ficar com a gente porque a gente não aceita o não. Então a gente vive sempre no passado, preso naquilo, numa tentativa de ainda conseguir buscar aquilo. Isso significa não tolerar a frustração, não receber o não, né? Nossa, suas orientações são incríveis, já faço terapia há 2 anos, foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Ai, sorte a sua, Veri. Que ótimo. Não tem como se amar se a gente não se conhece. Eu sempre acho que tudo dá errado pra mim. Então, viu? É isso aí, ó, gente. Vamos cuidar disso, né? Exatamente. Sem ser fofo o tempo inteiro. Não dá pra ser fofo o tempo inteiro. Oi, Fábia. Beijo, amada. Saudade de você também. Bom ver tua carinha aqui. Como aprender a ter autoestima de volta quando se termina um relacionamento que ele traiu com um homem? No caso, me sinto insegura para me envolver com outra pessoa, tenho medo de passar por isso de novo. Então, Mila, precisa fazer a lamber as feridinhas, fazer os curativos e entender que nem todas as pessoas são iguais, que não é porque um ser te magoou assim que o outro também vai te magoar. Então é uma coisa de você entrar em contato com a tua história, de viver o seu luto, de lamber as suas feridas para poder voltar para a vida realmente de novo, assim, acreditando que pode dar certo, sabe? Gente, vocês podem me dizer que horas são, por favor? Tem muita coisa aqui, gente. Como lidar?
Ai, Vivi, você pode falar um pouco de transferência na terapia? Ai, sua linda. Veja, eu acho que aqui vai fugir um pouco do tema, embora seja fantástico, adoro essa história de transferência na terapia. Que horas são, gente? Como lidar quando você descobre que a pessoa é comprometida, sendo que você já se apegou? Dai, então aí assim, né? Você descobre que a pessoa é comprometida, ou seja, a pessoa mentiu pra ti, é isso? Bem, eu acho que aí você tem que pensar que como é que você vai continuar uma história que já começou com mentira, já começou de um jeito, né? Você já tá pegada, mas você tá pegada numa fantasia, porque no caso, talvez a pessoa quer ficar com você, ela vai sair desse relacionamento pra estar contigo, daí é outra história, né? Não vamos aqui dizer que essas histórias não acontecem. Às vezes as pessoas se conhecem, estão namorando outras e se apaixonam e vão viver, né? Quem somos nós pra julgar? Mas se a pessoa pensa em ficar com você em segundo plano, aí você tem que questionar que lugar que você quer, né? Vamos ver se alguém me. Ah, então. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu vou tentar salvar no YouTube essa live, tá? E pra vocês poderem dizer pras pessoas que tiverem interesse em assistir. E outra coisa que eu queria dizer, pra você que é de Curitiba, ou não é de Curitiba, mas quer vir, eu vou dar um workshop só pra mulheres, gente e meninos, sorry dessa vez, mas é só pra mulherada. É sobre autoestima e sexualidade no dia 23 de junho. Quem tiver interesse, me chama ali no direct que eu explico. São só 20 vagas, gente. Eu ainda não tô divulgando muito, tá? Porque falta um tempinho, mas são só 20 vagas, porque eu quero que todo mundo fique super à vontade. Vai ser uma manhã que a gente vai ter pra ficar junto no sábado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que tenha sido útil, né? E eu penso, tá? Eu vou me organizar pra estar aqui com vocês semanalmente. Então vocês podem também me dizer sobre temas que vocês achem legal a gente trabalhar juntos, porque eu espero, tá, gente? Como assim, eu tenho 2 bacurizinhos pequenininho, né? Fora todo o resto, eu não posso prometer, mas eu vou tentar, tá? Você já me deu uma luz mesmo entrando no final, tu é maravilhosa. Vocês todos são, todo mundo é, né? Que cada um descubra a sua luz, né? A gente tem sombra e tem luz, tá? Não tentem ser fofos o tempo inteiro, não existe gente fofa o tempo inteiro, isso é novela, tá? E não existe gente só sombria também, não. Então resgate, alimente ali o seu lobo bom, em vez de alimentar o seu lobo mal, mas entenda que a gente é humano, não tão evoluído assim como pessoas altamente iluminadas, a gente tem nossas falhas e a gente não é fofo o tempo inteiro, tá bom? Ai, Nayara, obrigada! Esteja aqui sempre aqui comigo então. Não perdeu não, Pri, vai ficar aqui salvo, tá? Eu vou tentar salvar, gente. A Deia tá aqui, linda, querida. Gente, obrigada, tá? Obrigada. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Se cuidem, não confundam egoísmo com cuidar de si mesmo, tá? Lembrem, pessoas com autoestima preservada também caem em roubadas, vez ou outra, mas a diferença entre uma pessoa com autoestima preservada de uma pessoa com autoestima rebaixada é o tempo que elas ficam nessas roubadas. Intensidade, frequência e duração da roubada, tá? Pra você saber se a tua autoestima tá ok, tá? Pessoas arrogantes têm autoestima rebaixada, pessoas ok, de boa na vida têm autoestima preservada, pessoas que se colocam em situações de muito menos valia, né? De sempre ficar para escanteio, de sempre ficar por último, de ser maltratado, de ser agredido, são pessoas com autoestima rebaixada, tá bom, gente? Obrigada por estarem aqui comigo, adorei de novo. Que bom que vocês gostaram, que bom que foi útil e eu vou tentar estar aqui toda semana com vocês, tá bom? Beijo no coração, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo.